Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vim comentar um pouquinho sobre as minhas últimas leituras dos últimos tempos. Bem pessoal, eu sei que eu tô em dívida com vocês, que eu ando muito sumida aqui do canal, quero começar o vídeo me desculpando. Mas eu já tinha comentado com vocês que a minha rotina ia mudar, acabou que foi mais difícil me adaptar do que eu imaginava. E além disso, ainda tiveram alguns problemas externos com o computador, com coisas da vida. Fiquei sem o computador por um tempo, depois o meu notebook queimou e eu não conseguia editar os vídeos. Então, pra voltar sem ter a qualidade que o canal tinha e sem me dedicar a isso, eu achava que não valia a pena, então eu esperei estar no momento bom pra poder voltar e vir conversar com vocês. E apesar da rotina estar muito corrida de julho a outubro, né, que foram esses meses que eu não postei leituras do mês nem nada, eu li bastante. Então eu decidi mostrar pra vocês, comentar um pouquinho sobre as leituras que eu fiz durante esses meses, e eu espero de coração que vocês gostem. Eu vou fazer um compilado de 2 ou 3 vídeos dessas leituras pra não ficar muito grande, e pra vocês não ficarem cansados de mim logo na minha volta, mas eu espero muito que vocês gostem. E antes de mais nada, lembrando que o link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir aqui no canal. Agora chega de enrolação e bora falar das leituras. Bem, o primeiro livro que eu li nesse período foi O Ano da Bruxa, da Alex Henderson. Foi o meu primeiro contato com a escrita da autora. E aqui nós temos como protagonista a Emanuele. Emanuele é uma moça que ela vive numa comunidade que é dominada pela fé. E ela é tratada como alguém amaldiçoada porque a mãe dela teve contato com bruxas, ela adentrou em uma floresta que era proibida, ela saiu dos mandamentos, então ela é considerada aquela pessoa que é amaldiçoada, e a filha dela, por consequência, também é vista assim, ainda que siga todas as regras, que ande na linha e que respeite todos os preceitos da fé que ela segue por conta da família. Acontece que em um determinado dia, Emanuele vai acabar nessa floresta sombria, onde supostamente sua mãe foi amaldiçoada. Ela vai ter contato com uma profecia e vai entender que para aquela sociedade que ela vive mude, talvez vai precisar dar o primeiro passo. E é essa a premissa do livro. E assim, confesso pra vocês que de início eu achei uma leitura meio arrastada. O início mais parado eu achei necessário também, porque você precisava conhecer a sociedade em que o livro se passa, os fundamentos, a forma como eles conduziam a fé, então eu acho que foi interessante, mas foi um pouco mais parado. Só que quando a personagem tem contato com essa profecia e as coisas começam a evoluir, foi bem interessante. É uma protagonista que ela cresce muito ao longo da trama, então eu gosto bastante disso, dessa evolução dos personagens. E eu gostei bastante da questão da fé e da bruxaria trazidas na história, porque não existe lado certo, errado, bem e mal na história. O que é bem interessante, bem diferente de outras histórias nesse estilo que eu já li. E isso tudo trazido de uma forma muito condizente com a trama, que eu gostei bastante. Recomendo a leitura, achei que valeu muito a pena e acho que pra quem curte o tema também vai ser bem interessante. Minha leitura seguinte foi Loucos por Livros, da Emily Henry. E, gente, sou apaixonada pela escrita da autora, vocês sabem. Então, assim, obviamente que seria uma boa experiência e acabou me surpreendendo até mais do que eu esperava. Aqui, a autora quis brincar muito com aquela ideia de quando você pega uma comédia romântica que o cara da grande cidade vai pro interior e ele conhece a mocinha, ele sempre namora com aquela moça que é mais altiva, que é muito dona de si, que às vezes é vista como má na trama, e essa mulher geralmente é a que fica sozinha, ela não tem muito destaque na trama, e aquele homem que veio da cidade vai ficar com a mocinha do interior e vai se apaixonar e vai mudar toda a sua vida. A Nora, nossa protagonista do Loucos por Livros, ela é justamente essa moça que seria deixada pra lá. É uma workaholic, ela sabe o que quer, ela sabe o que ela quer construir na vida dela, ela é uma agente de livros, ela tá satisfeita com o trabalho dela, apesar dela esperar algumas coisas, de ter interesse em ser editora também, mas é uma coisa que ela gosta de fazer e que ela tá realizada. E nós temos também o Charlie, que ele não é o típico mocinho, ele também é outro workaholic, tem muito definido o que ele quer pra vida dele, que às vezes faz comentários um tanto sarcásticos, um tanto ácidos, e eles se encontram de uma primeira vez e não se dão lá muito bem, e ela acredita que aquilo ali terminou daquela forma. Acontece que um tempo depois desse primeiro encontro dos dois, a Nora e a Libby, que são duas irmãs, elas sempre foram muito unidas, mas parece que tem algo errado ali na relação delas. E a Nora resolve ir com a Libby para uma cidade do interior, que é palco de um dos livros favoritos da irmã, que ela foi a agente dessa autora, onde vai ser gravado um filme. E lá ela encontra o Charlie. E por aí vocês já sabem, né, o que vai acontecer. A gente tem muito desenvolvimento dos personagens, a gente tem muita relação familiar sendo trazida, as questões das frustrações da vida, a vida adulta acontecendo, questões relativas a trabalho, a sonhos, a metas,
a se colocar em primeiro plano ou em segundo plano, dependendo da situação, enfim. É um livro muito gostoso de se ler, é um livro sobre livros, o que já me deixa ainda mais apaixonada por ele. E a forma como os protagonistas dessa história agem e como eles evoluem e como eles se constroem e se reconstroem ao longo dessa trama é muito bacana. Amei esse livro, foi impossível não dar 5 estrelas. E a minha leitura seguinte foi Rede de Sussurros, da Chandler Baker. E aqui nós temos um ambiente corporativo, nós temos 3 amigas que convivem ali há muito tempo e que veem coisas erradas acontecendo a respeito de assédio, a respeito de desrespeito de homens em relação a mulheres, e tudo isso se agrava quando uma nova mulher chega nessa empresa. Eis que, quando tudo isso está acontecendo, surge uma lista onde as mulheres começam a denunciar assédios por conta de homens, inclusive os desta empresa. E aí, a partir desta premissa é que essa história vai se desenvolver. É um livro muito interessante, muito necessário, que mostra a necessidade da união das mulheres para se combater todo esse assédio que a gente sabe que existe e sempre existiu e que muitas vezes é enraizado como cultura, como coisa de homem, é uma brincadeira sem importância, foi só um comentáriozinho, não tem nada a ver. Então, em relação a isso, o livro é muito importante, muito necessário, gostei bastante dos temas trazidos, da forma como foram trazidos e como foram mostradas as necessidades reais de se debater sobre esse tema e também sobre como muitas vezes a mulher é invalidada e descredibilizada quando ela resolve verbalizar, né, esses assédios, quando ela resolve denunciar tudo isso que ela passa. Minha única ressalva em relação a esse livro é o final. Nós temos 2 plot twists maiores ao longo da trama e no segundo abre um gancho muito grande e você espera que a autora vai desenvolver muito bem o final e ele acaba ficando um pouco raso, tendo em vista tudo que foi apresentado e toda a importância da trama. Tirando isso, foi uma leitura fantástica, muito importante, que eu recomendo muito, então valeu muito a pena também ter conferido esse livro. E a minha leitura seguinte foi A Trança, da Letitia Colombani, eu acho que é assim que se fala o nome da autora, e é um livro muito gostoso de se ler, muito rápido, muito envolvente, e ele vai contar a história de 3 mulheres. A primeira numa Dalit, que não vê perspectivas de vida, porque acredita-se que os Dalits são amaldiçoados na cultura indiana e que nada eles podem fazer para mudar o destino e a sina deles. Nós temos uma garota que trabalha com o pai numa peluqueria, eu não sei se eu posso chamar assim, se é exatamente esse nome, mas que descobre, depois de uma situação com esse pai, que eles estão em uma situação financeira bem complicada. E nós temos também a história de uma advogada que vive num meio corporativo e que dá tudo de si, que abre mão de muito da sua vida para estar naquele meio corporativo, passando por uma situação em que ela vai ser considerada frágil, em que ela vai ser posta à prova e que pode arruinar toda a carreira que ela veio construindo, ainda que ela não tenha culpa, ainda que seja uma coisa natural e que ela não pode controlar. E aí você começa a ler esse livro e fica se perguntando por que da história dessas 3 mulheres e como essa história dessas 3 mulheres vão poder se entrelaçar em algum momento dessa trama. Por que a trança? E, gente, eu fui lendo e fiquei encantada realmente com o livro. Tem cenas muito tristes, principalmente por parte dessa personagem que é a Dalit, que a situação deles é extremamente degradante e que você fica torcendo muito para que eles consigam sair daquela situação, para que eles consigam dar uma guinada na vida e para que todo aquele ódio e toda aquela indiferença que vai sendo dirigida a eles seja transformada de alguma forma. As outras 2 histórias também foram muito interessantes, mas a dessa mulher foi a que mais me pegou. E quando eu consegui entender a relação dessas histórias, sério, eu fiquei encantada por esse livro e ele me surpreendeu e ele me cativou. E eu terminei esse livro assim, com vontade de abraçar os personagens, sabe? Então foi uma leitura muito gostosa que me ganhou muito também. E como vocês podem ver, como eu tive que ser muito mais seletiva do que geralmente eu já sou, foram leituras excelentes, umas atrás das outras. E a minha leitura seguinte foi muito boa, totalmente fora da casinha. E me diverti bastante lendo, apesar de saber que não é um humor que vai agradar a todos, que foi o Como Matei Minha Querida Família, da Bella Mackie, mesmo Bella Mackie. E assim, gente, e aqui nós temos a seguinte trama, nós temos uma protagonista que sempre viveu com sua mãe, elas sempre passaram muitas dificuldades, ela nunca teve a presença paterna presente em sua vida, e quando a mãe falece, ela resolve procurar saber mais sobre esse pai, o que ela descobre? Que ele é podre de rico, que a família dele é podre de rica, e que ele sempre abandonou e sempre a deixou passando por dificuldades, e que ele sabia sim de sua existência. O que ela resolve fazer? Ela vai numa vara da família pedir uma pensão, pedir uma compensação, um dano moral aí por abandono parental. Ela resolve matar toda a família do pai
e se tornar herdeira, por que não, né? A gente sabe no início do livro que essa nossa protagonista ela está presa por um crime que ela não cometeu. E ela vai contar pra gente sobre os crimes que ela de fato cometeu e de como ela foi parar nessa cadeia. Como eu disse, a protagonista ela é politicamente incorreta, do primeiro fio de cabelo até a unha do dedo mindinho do pé. E ela tem, assim, um humor muito, muito, muito ácido. Então, se você não curte muito humor ácido, acho que não é exatamente o livro que você está procurando. Mas se você gosta desse estilo de humor e de um personagem nesses quesitos que eu falei, eu acho que vale super a pena. Eu me diverti muito com essa protagonista. Eu fiquei abismada com alguns crimes que ela cometeu, e em outros eu confesso que eu até dei uma risadinha, apesar de ser muito errado, mas enfim. E o final, o plot twist do final, meus amigos, eu não tava esperando por aquilo. E eu fiquei, como assim? Como assim aconteceu isso nesse final? Sério, eu amei a leitura, recomendo muito. E em breve eu vou falar mais dele lá também no Instagram, mas adorei. Pra quem curte um humor mais ácido e um livro fora da casinha, eu acho que é uma boa pedida. A minha leitura seguinte foi Um Pouco de Aventura, da Christina Lauren. Eu amo a escrita dessas duas, eu acho que, assim, elas combinam tanto e elas têm tanta conexão que você nem consegue sentir onde começa uma e onde termina a outra. Eu sempre me envolvo muito com a história delas e esse, em especial, se tornou o meu livro favorito da autora. Sério, eu fiquei encantada. Aqui, tecnicamente, a gente tem de início uma história sobre reencontro e amor à primeira vista. Nós temos um casal que ele se amou muito no passado, eles tiveram um final abrupto e a vida deles mudou muito. A nossa protagonista, ela tá fazendo caças ao tesouro ali na região dela, no interior de Utah, e o nosso protagonista ele está indo viajar com os amigos para fazer essa caça ao tesouro, só que ele não sabe exatamente que aquela moça que ele amou muitos anos atrás é justamente a moça que vai conduzi-los nessa aventura. Obviamente que os dois se reencontram e se estranham um pouco, eles não entendem exatamente aonde foi que tudo rompeu, mas eles ainda têm muitos sentimentos uns pelos outros. E de início você acha que vai ser sobre isso o livro, porque os dois estão se reencontrando e vão passar por essas aventuras. Aí começa um mistériozinho, começa muita aventura, começa romance, mas também começa uma história sobre amizade, sobre perdão, sobre segundas chances, sobre o luto, sobre família, sobre se encontrar e se reconstruir mesmo em meio ao caos. E foi um livro que me surpreendeu muito, me arrancou risadas, fez querer cuidar dos personagens e me fez torcer por um casal. E por mais que seja um romance, o romance em si nem é o foco todo da trama. A gente vai conhecendo muito sobre cada um deles, sobre as pessoas que estão ali, sobre os traumas pelos quais passaram e sobre como construíram suas vidas, assim, é bem bacana, eu gostei demais. É um livro que poderia ser facilmente adaptado para uma comédia romântica para passar numa sessão da tarde, porque combinaria perfeitamente, sério. Então, se você curte esses romances mais estilo sessão da tarde, onde o romance acontece, mas ele não é o foco central da trama, acho que é uma boa pedida. E a minha leitura seguinte foi um reencontro com a escrita do Machado de Assis, que eu particularmente adoro, que foi Helena. E eu confesso que essa fase romântica dele é uma das que eu menos li, acho que são 3 obras, né? E eu não tinha lido nenhuma delas ainda, e me surpreendi bastante com essa trama, porque é uma faceta do autor que eu não conhecia. Aqui nós temos uma obra que a temática dela vai entre amores proibidos, relações familiares conflituosas e conflitos de classes, então é uma pegada muito bacana. Aqui nós temos um nobre que, após falecer, deixa em seu testamento que reconheçam a filha ilegítima que ele teve durante a vida, e esse filho dele cumpre a palavra do pai, só que ele vai acabar se encantando pela moça. E a partir daí é uma moça que tem pensamentos à frente de sua época, que apesar de todo o respeito pela família e toda a questão social, ela sempre teve muito dentro de si o que era e o que ela sentia e suas convicções. E a gente vai construindo essa história e sabemos que esta moça tem um segredo e vai nos sendo revelado aos poucos, sabe? Eu acho que é o que eu posso contar para não estragar a experiência de leitura de quem queira conhecer a obra. E assim, é uma obra envolvente, é uma obra com um retrato muito forte da época e com um final bem agridoce. Eu gostei bastante. Confesso que ainda prefiro ali aquela fase, né, de Memórias Póstumas, de Dom Casmurro, mas conhecer esta outra faceta e esta outra forma de narrar do autor também me ganhou muito. Eu li na edição da Antofágica, que vai estar aparecendo na capa aqui na tela, e os materiais de apoio são incríveis, assim como as videoaulas disponíveis no canal deles do YouTube. Vale muito a pena conhecer e vale muito a pena conferir esse material,
porque enriquece muito a experiência de leitura. E a minha leitura seguinte foi O Melhor da Amizade, da Lucinda Berry. Já falei um pouquinho sobre esse livro lá no Instagram, foi uma leitura incrível também. E aqui nós temos 3 amigas que são amigas de longa data, seus maridos viraram amigos e os filhos delas também são amigos. E em um determinado dia, os filhos dessas 3 mulheres estão na mesma casa de uma delas, e um deles acaba morto, um deles tá com morte cerebral e o terceiro está completamente mudo, ele não fala absolutamente nada sobre o que aconteceu ali. Então nós temos um segredo girando por essa trama, que é o que aconteceu de fato na casa dessa mulher, que levou esses meninos a essa situação. O que aconteceu foi uma briga, foi uma brincadeira, foi algo estúpido, foi algo mais sério, o que aconteceu? E nós temos essas 3 mulheres lidando com as suas perdas, lidando com suas dores, com as situações em que estão envolvidas, e também com o fato de que talvez elas não conhecessem os filhos tão a fundo quanto elas acreditavam que conheceriam. E também a questão da amizade entre as 3 e os conflitos que surgem em relação a tudo isso. Falando assim, parece uma trama simples até, mas é um livro muito profundo, puxa muitas situações, acho que vai ser até um tema bem sensível às pessoas que são mães, né? E confesso assim que me surpreendeu bastante, me envolveu demais. Eu acho que essa questão da trama familiar foi o que mais me ganhou nesse livro, e isso roubou tanto a cena pra mim que o fato do que realmente aconteceu ali acabou ficando bem em segundo plano. Nem foi uma das coisas que mais me prenderam à trama. O final, eu esperava um pouquinho mais, eu esperava um pouco mais de aprofundamento, mas foi um final bem bonito, foi bem tocante, e não foi um final ruim pra trama não, foi até bem interessante, só que eu esperava um pouquinho mais. Enfim, outra leitura que vale a pena conferir, principalmente pra quem se interessa por esses temas e para quem curte bastante esses dramas familiares como eu. E a minha leitura seguinte foi o Ed Gein, do Eric, do Harold. Eu não vou me atrever a falar o sobrenome dos autores, a capa vai estar aqui, vocês vão estar vendo. E é um quadrinho sobre um crime real que inspirou O Silêncio dos Inocentes, O Massacre da Serra Elétrica e Buffalo Bill, que são 3 obras muito conhecidas. E aqui nós temos um homem que ele desenterrava defuntos e reconstituía algumas partes e usava as peles para se vestir, né, de outras pessoas. E é uma situação muito bizarra, mas é uma história muito interessante, porque mesmo sendo um quadrinho, você consegue entender um pouco mais da cabeça desse homem, da infância dele, da vida pregressa, da forma como ele agia e como ele acreditava que aquilo fosse o certo, como a cabeça dele funcionava, assim. Eu acho que foi um quadrinho que adentrou muito nisso, ao contrário do Green River Killer, né, que foi focado só nos crimes. Aqui nós temos o foco nele mesmo. E outro ponto que eu achei muito interessante, que foi trazido nessa HQ, é como a mídia constrói os mitos dos assassinos em série, dos assassinos, enfim, a imagem deles. Porque algumas coisas que foram trazidas à mídia, que foram transformadas através da narrativa, sequer aconteceram e sequer eram reais, sabe? Que foram frutos da manipulação midiática, muitas vezes, e que isso foi sendo repetido, e repetido, e repetido, até que se tornou uma grande verdade. E a forma como isso influencia, muitas vezes, no conhecimento popular, até mesmo em um julgamento. Eu quero deixar bem claro que estamos falando da mídia sensacionalista, tá? Que vocês sabem, o tipo de programa que tem aqui no Brasil, que é sensacionalista, vocês tenham em mente esse tipo de programa. Recomendo muito, principalmente pra quem curtiu o tema, pra quem tiver estômago pra ler, porque eu achei sensacional. E pra finalizar essa primeira parte de compilado de leituras dos últimos tempos, pra não ficar muito grande esse vídeo também, vou comentar por último sobre Senhorita Austen, da Gil Horby. Eu não sei exatamente como se pronuncia o nome dela, também vai estar aqui na tela. E quando me mandei um e-mail, né, pra propor essa leitura pro Grupo Editorial Record, eu imaginei que seria um livro mais focado na Austen, mas para minha surpresa foi mais focado na Cassandra, e ainda assim eu gostei muito da leitura, de verdade. Aqui nós temos a Cassandra mais velha, já chegando ali no fim de sua vida, e não estou falando isso porque ela estava muito velha, mas porque pelos estudos que eu faço sobre Austen eu sei que ela já estava chegando ao fim da vida, e ela está indo para a casa de amigos para destruir cartas que foram enviadas pela Austen, que poderiam expor a família de alguma forma, ou que poderiam criar um mal-estar. Chegando lá, ela encontra essas cartas e começa a lê-las e faz uma viagem por sua vida, pela vida com a irmã, pelo âmbito familiar, pelo carinho que sempre tiveram, os acontecimentos, a forma como a vida dela foi mudada quando o noivo dela falece e ela promete que nunca mais vai se envolver com ninguém. E é um livro muito tocante, muito bonito, sobre outra senhorita Austen que a gente não conhece tanto,
mas que igualmente é uma mulher incrível e que cuidou muito da irmã e que cuidou muito da memória da irmã, ainda que a gente não possa emitir um juízo de valor se de uma forma certa ou errada por ter destruído os documentos. Eu, particularmente, como apaixonada por Austen, preferia que ela não tivesse feito, mas a gente sabe que foi sempre em um lugar de carinho e não de inveja, por exemplo, sabe? Pelo menos eu acredito muito nisso. Que ela sempre foi muito protetora com a Austen e que sempre foi em nome dessa proteção. Enfim, é um livro muito lindo e que em alguns momentos foi agridoce também, onde a gente tem algumas visões da Austen, ainda que de forma literária, muito interessantes e uma visão viva da autora, sabe? Que é uma visão que eu tenho muito, assim, que ela não era uma pessoa passiva à vida, que ela tinha suas opiniões e que ela tinha suas atitudes e que ela não se moldava exatamente o que a sociedade esperava dela. É um livro de literatura, né, gente? Não é uma biografia, mas prefiro acreditar em muitas das coisas que eu acabo lendo nesse estilo de livro. Os biógrafos não me odeiem nesse momento. Para os fãs de Austen, recomendo demais a leitura. Sei que se vocês se apaixonaram pela autora assim como eu, conhecer a faceta, né? Conhecer um pouco mais sobre a família dela, ainda que de uma forma ficcional, vale muito a pena. E bem, pessoal, essas foram as 10 primeiras leituras das 30 leituras que eu andei fazendo nesse período que eu estive fora. Espero que vocês tenham gostado de conferir, espero os comentários de vocês aí embaixo também, vamos conversar bastante. Ainda mais agora que eu tenho computador de novo para poder responder vocês. E eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos, que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!